Agora, a gente traz um relato. Eu prometi antes da paradinha do boletim falar mais sobre o caso do médico pediatra. Agora eu vou trazer mais um relato de mais uma possível vítima desse pediatra suspeito de abusar sexualmente das pacientes, crianças, dentro do próprio consultório durante as consultas. Ele contou, esse pai, ele relatou ao David Martins que o médico pediu para uma das filhas dele sentar no colo e fazer um desenho. Deixa eu ver, deixa eu pedir, aliás, primeiro, que desenho é esse que o médico fazia ou pedia para a criança fazer e depois, inclusive, pintar. É essa borboleta aqui, ó. É essa borboleta. Deixa eu ouvir o relato desse pai e depois falar um pouquinho mais sobre essa imagem aqui, ó. Coloca o relato na tela. Ele chamava a minha filha para sentar no colo dele e pedia para que ela fizesse o desenho. Prontamente minha esposa nunca deixava, tá? Não deixava ele sentar no colo e ele continuava o desenho e pedia para ela levar para casa e trazer pintada na próxima consulta. Toda consulta com ela, ele fazia isso, tá? A gente levava as duas filhas para ele e ele só fazia com ela. Essa prática do desenho, da borboleta, ele só fazia com uma das minhas filhas, a outra não. No momento que começou a aparecer esses desenhos em outras vítimas, a gente começou a pesquisar e, ao que parece, isso se trata de uma linguagem mundial de pedófilos na Deep Web. É a menina de 9 anos, tá? Que a gente foi a primeira denúncia quando ficou sabendo, minha esposa me ligou e eu corri para conversar com ela. Até então, ele tinha falado que ela estava com uma doença autoimune e que precisava ver ela toda semana. E quando minha esposa me ligou, disse que tinha uma coisa muito séria com minha filha. E eu corri pensando que era alguma doença, alguma coisa mais séria. E aí foi quando ela me relatou a situação. Minha esposa viu ele praticando o ato. Ele se aproveitou de um momento que ela foi se sentar para poder escrever, anotar as coisas que ele tinha falado de remédio, porque a letra dele é muito ruim. E aí, nesse momento, ele se aproveitou que ela se distraiu para escrever e praticou os atos. Ela relatou para a gente, só que ficou com vergonha na hora, que estava doendo, mas ela pensou que era uma consulta normal, que era alguma coisa relacionada à consulta. Mas assim, ela foi para ver a garganta, não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo. Mas ela pensou que era alguma coisa relacionada à consulta. Pelo que eu percebi, ele tinha um tratamento especial com a minha filha mais velha. Sempre teve um tratamento especial de querer sentar no colo, dizer que era a mais linda do consultório e tudo mais. E nessas últimas consultas agora, ele disse que ela estava com uma doença autoimune e que precisava ver toda semana. Doença tal que foi descartada por um especialista. A gente está deixando ela fora dos momentos de ver mídia, de Instagram, de tudo, para não tá blindando ela ao máximo. A gente, assim, fica devastado, né? Porque, assim, foi uma confiança, um acompanhamento desde 1 ano de idade, e era uma confiança, assim, a gente confiava a vida das minhas filhas a ele. E, assim, não esperava em momento algum, que isso pudesse ter acontecido. Meu Deus do céu. Pedir para a criança sentar no colo dele. Foi para ver uma coisa, a garganta no caso, e ele fazendo outra. É inacreditável, né? Vocês viram aí, nesse relato desse pai, ele falando desse desenho. Sobre esse assunto, a gente procurou um especialista em crimes cibernéticos para poder falar da simbologia ou dos símbolos, como esse daqui, ó, o desenho de uma borboleta, que seria uma espécie de manual usados pelos pedófilos. É isso que você ouviu. Você vai entender um pouquinho mais do que eu estou dizendo na reportagem aqui do Oscar Xavier. Durante os depoimentos colhidos pela polícia, um fato chamou a atenção e que aconteceu em praticamente
todos os casos, ou pelo menos a maior parte das vítimas, relataram o mesmo modus operandi, que seria uma comunicação entre o médico e a criança, onde ele utilizava desenhos lúdicos para conquistar a confiança da criança e dessa forma praticar o crime de estupro. Nós estamos aqui ao lado do Coronel Arnaldo Sobrinho, que é especialista em cibersegurança. Alguns símbolos são utilizados por pedófilos, principalmente no ambiente online, que caracteriza a comunicação entre eles. Esses símbolos, eles poderiam ser utilizados também no momento da abordagem de pedófilos para com as vítimas? Há diversas condutas associadas a pedófilos. Não somente situações de utilização de desenhos lúdicos como forma de comunicação entre eles, mas há um verdadeiro comércio ilegal na internet, especialmente na dark web ou na deep web, onde estas cenas e imagens elas são comercializadas. Última operação tivemos aqui há pouco mais de um mês em Patos. Começo de janeiro uma operação também com 36 alvos aqui na Paraíba. Então é algo que está muito próximo a gente, que acaba justamente sendo concretizado, confirmado com esse crime que está sendo apurado pela Polícia Civil. E claro que existem várias situações em que estas pessoas, esses abusadores, podem utilizar para se aproximar de crianças. Isto porque, temos como exemplo a situação 2019, também um médico, lamentavelmente, foi preso em Belo Horizonte com uma espécie de manual que mostrava como essas pessoas poderiam se aproximar de crianças, de adolescentes. E aí cabe justamente esse alerta para quem é pai, para quem é mãe, acompanhar justamente esse comportamento da criança, não somente a situação de desenhos que porventura a criança possa fazer, mas o comportamento em si. E é preciso dizer também que muitas das situações de abuso ocorrem no ambiente familiar, com pessoas próximas, e aí cabe também este olhar, este acompanhamento de quem é pai, de quem é mãe, de quem é responsável por crianças, em acompanhar essas situações. E se suspeitar a necessidade de levar essa criança, essa adolescente a um acompanhamento psicológico, uma assistência social, e também a polícia, para que esses abusadores possam responder, possam ser presos e pagar pelos crimes que cometeram. Curiosidade, faça aí o que eu fiz. Vai lá e dá um Google. Dá um Google para falar, pergunta sobre esse símbolo aqui. Você vai ver que em outros casos de pedofilia, né, principalmente, tem outros símbolos, outros desenhos, mas principalmente durante a investigação ou as investigações, uma borboleta aparece. Se você vê em alguns pedófilos presos, geralmente eles levam no corpo tatuado um triângulo, uma borboleta. São símbolos que ajudam a identificar esses cabras nojentos, safados. E a gente vai continuar acompanhando a história desse médico de 81 anos.